Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês o software BR Modelo na sua versão 3.2. Ele é um dos softwares que a gente usa para fazer modelagem do diagrama entidade e relacionamento. Ele não é 100%, não é uma mil maravilhas, mas é um software legal, dá para a gente fazer bastante coisa, embora falte alguns recursos que a gente aprende em sala de aula. Tá bom? Então eu vou dar um exemplo para vocês usando todos os recursos vistos, entidades fortes, entidades fracas, os tipos de relacionamentos, agregação, especialização, os tipos de atributos que nós vimos, composto, multivalorado, derivado, enfim. Esse é uma vídeo tutorial, uma videoaula para você aprender a manusear o BR modelo e conseguir construir diagramas de entidade e relacionamento. Para início, eu vou colocar uma entidade forte, que eu vou dar o nome de empregado. Então, para eu arrastar, basta eu clicar aqui no ícone de entidade e colocar na tela onde eu desejo. Quando eu clico na entidade aqui, se eu vier no atributo nome, é o nome que eu desejo dar para esse conjunto de entidades. Eu vou colocar aqui empregado. Dou Enter, ele já troca o nome aqui para mim. Aqui me permite digitar observações sobre a entidade, se assim eu desejar. Tem um dicionário interno, normalmente a gente não usa. E aqui a gente consegue colocar atributos. Tem duas maneiras de colocar atributos na entidade. Primeiro, tem o ícone aqui, referente a um atributo. A gente usa esse aqui para colocar atributos simples, atributo multivalorados e atributo derivados. E logo abaixo a gente tem o ícone para utilizar atributos compostos, que é aquele atributo compostos por outros atributos. Tá bom? Então vou criar um atributo simples aqui, vou chamá-lo de código, que seria o código do meu empregado. Então eu passo assim, a hora que ficou amarelinho na entidade, eu dou um clique, ele automaticamente já vincula o atributo criado à entidade. Se eu clicar aqui no atributo, o nome eu troco para o nome que eu desejar. Vou colocar aqui código. E dou um Enter, automaticamente ele troca o nome. Aqui, mesmo esquema, se eu desejar colocar observações para esse atributo, eu tenho o campo de observações aqui. A posição dele em relação à entidade, eu posso colocar direita ou esquerda, o label em relação ao íconezinho da bolinha, vou deixar a direita aqui. Aqui, se ele for um atributo chave, uma chave primária, basta eu vir e trocar para sim, ó. Clico sim ou não, quando for uma chave primária, aqui no BR modelo ele vai colocar a bolinha como preta. Então se eu marcar como identificador, automaticamente passa a ser um atributo chave primária. Código vai ser minha chave primária, então eu vou deixar marcado. Tá bom? Aqui opcional, aqui no BR modelo ele trata como opcional quando é tracejado, mas a gente pode também atribuir como calculado, quando for um atributo calculado, como nós vimos em sala de aula, idade que eu calculo em função da data de nascimento. Então idade a gente pode colocar aqui, se marcarmos como opcional, é um atributo que eu posso ou não gravar no banco, porque ele vai ser calculado. Então daí que vem o opcional. Então não é opcional, mas se eu marcasse ele ficaria tracejado. Eu vou desmarcar aqui só para efeito de aprendizagem. Ó. Pode ver que ele ficou aqui tracejadinho. Não é o caso do meu código, então vou desmarcá-lo e vou voltá-lo como identificador. Eu poderia ter um atributo se ele fosse multivalorado, eu já vou usar um exemplo. Então aqui que eu indico se ele é ou não multivalorado. Pro BR modelo, quando for um atributo multivalorado, ele coloca cardinalidade para o atributo. Quantos, no mínimo e no máximo, quantos códigos teria o empregado. Obviamente, todo empregado só vai ter um código, não faria nem sentido eu colocá-lo como multivalorado. Mas apenas para ilustrar aqui. Então voltei, desmarquei o multivalorado e deixei apenas como chave, como identificador sim. Então estaria criado o meu primeiro atributo código para a entidade empregado. Um outro atributo que eu poderia colocar é CPF. Então eu poderia vir aqui, clicar na entidade e aqui ele colocaria para mim. Eu posso trocar o nome para CPF. CPF não vai ser identificador, não é opcional, não é calculado, não vai ser composto, não vai ser multivalorado. Note que eu posso arrastar para onde eu desejar o atributo. Ele permite fazer esse tipo de coisa. Outra maneira que a gente tem para colocar atributos, inserir atributos numa entidade, é marcar a entidade
E aqui, ó, editar atributos. Eu clico aqui, clico nos 3 pontinhos. E aqui ele tem os atributos já colocados. Eu poderia ver adicionar atributo. Eu vou remover o CPF. Vou colocar de novo só para deixar mais bonitinho. CPF. Novo atributo. Agora eu vou colocar nome. Se fosse identificador, eu marcaria aqui. Vou colocar agora o atributo salário. O próximo atributo que eu vou colocar para o meu empregado seria fone. Fone vai ser multivalorado. Então existem duas maneiras de colocar. Eu posso colocar ele por aqui, ó. Então vou colocar o atributo fone. Aqui não tem como eu colocar ele multivalorado momentaneamente. Vou fechar. Então notem que ele criou os atributos do jeito que ele entende que seja uma boa organização. Então estariam criados aqui. E fone, por exemplo, eu queria tornar ele multivalorado, eu clico no fone, venho aqui na opção multivalorado, sim. Então automaticamente ele põe uma cardinalidade no fone dizendo que pode ter no mínimo 1, no máximo N. Ele permite dizer qual é a cardinalidade mínima. Então poderia ser que as pessoas não são obrigadas a ter telefone, então eu coloco 0 aqui. Isso pode acontecer. Ele não pegou. Dá o Enter. Então agora ele até colocou como opcional aqui o fone. Pode ser que a pessoa tenha ou não tenha. Eu vou deixar 1 para não confundir em relação ao derivado. A entidade também tem sempre esse, se eu mexer aqui nos atributos, por exemplo, CPF, eu posso puxar para cá, nome para cá, ele tem sempre uma opção de organizar atributos. Se eu clicar aqui, ele volta para a organização que ele considera melhor, que é a organização inicial que ele colocou os atributos. Bom, essa é um jeito de fazer. Por fim, eu colocaria um atributo composto empregado. Então, para eu colocar um atributo composto, também que eu tenho um ícone especial para isso, eu clico nesse ícone. Aqui eu vou colocar um atributo composto. Eu clico em cima desse atributo, vai ser endereço. Vou trocar para endereço. E aqui os atributos que o compõem, eu posso ir colocando como eu desejar. Então, vou colocar aqui. Aqui vai ser rua. Aqui vai ser número. Como que eu adiciono mais? Agora você vem no atributo, ao invés de clicar na entidade, eu vou colocar um atributo para esse atributo aqui, para esse atributo composto. Então eu clico em cima dele. Ele automaticamente instancia um atributo para o endereço ali. Vou colocar como bairro. Vou colocar mais um, então eu clico aqui no atributo. Clico em cima do endereço. Ele coloca um novo atributo. Vou chamar de cidade. E aí vou colocar a unidade federativa, o estado, para completar o meu atributo composto. Pronto, minha entidade inicial é empregado, meu conjunto de entidades empregados, o conjunto de todos os empregados estaria modelado com esses atributos. Código, sendo a chave primária, CPF, nome, salário, fone, que é um atributo multivalorado e é essa cardinalidade que me diz isso, um atributo composto endereço com todos os atributos que o compõem, rua, números, bairro, cidade e unidade federativa. Bom, agora eu vou colocar uma segunda entidade, então vou clicar aqui na entidade e colocar a entidade departamento. Então essa minha entidade vai representar todos os departamentos que meu sistema registraria. Então agora eu tenho a entidade departamento, vou colocar alguns atributos para ela. Então vou colocar aqui o atributo código. Então vai ser meu atributo identificador, vai ser a chave primária, então eu vou colocar aqui sim, ele vai pintar de pretinho. Vou colocar um atributo nome.
Aqui não há nada especial em relação ao nome, um atributo simples e monovalorado. E vou colocar um atributo localização. Também vai ser um atributo simples monovalorado. Então tem uma segunda entidade aqui, departamento. O que eu preciso agora é fazer o relacionamento entre empregado e departamento. Para eu fazer esse relacionamento, eu tenho aqui o ícone para fazer um novo relacionamento. Eu vou clicar nele, colocar aqui no meu diagrama. Eu posso movê-lo onde eu desejar. Vou dar um nome para ele de pertence. Então, o empregado pertence a departamento. Aqui eu posso modificar o seu tamanho para deixar mais bonitinho. Agora eu preciso fazer a ligação. Como é que eu faço a ligação? Existe aqui esse ícone para fazer o link entre a entidade e o relacionamento. Eu clico no relacionamento, clico na entidade ou inverso. Agora eu fiz o pertence com o departamento, então aqui automaticamente eu tenho um relacionamento entre o empregado pertence ao departamento. Veja, note que ele já criou a cardinalidade, aí eu posso modificá-la. Ele cria por padrão como 0n. Lembrando que no BR modelo, um pouco diferentemente do que a gente está acostumado a ver em aula, ele vai trabalhar sempre com cardinalidade mínima e máxima. O que isso significa? Em aula a gente viu os três tipos, 1 para 1, 1 para n, m para n. Esse 1 para 1, 1 para n ou m para n, a gente vai olhar sempre para o máximo. Aqui, por padrão, ele já começou m para n, muitos para muitos, ó, veja o máximo. Aqui, o mínimo lembra da participação total ou parcial da entidade no relacionamento. Vamos pegar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Um empregado, então lembra que eu sempre pego um de um lado, um empregado pertence a quantos departamentos? 1. Então aqui a cardinalidade vai ser 1. Só que eu escolho a máxima vai ser 1. A mínima eu vejo a participação do empregado. Todo empregado pertence a um departamento, isso seria a participação total, se for verdade. Se for verdade que todo empregado precisa pertencer ao departamento, a cardinalidade mínima será 1. Se não fosse verdade, se existissem empregados que não pertencessem a nenhum departamento, ou seja, a participação do empregado no relacionamento seria parcial, então eu colocaria 0. Essa é a diferença. O mínimo, quando a participação da entidade for total, eu coloco o mínimo 1. Quando a participação da entidade no relacionamento for parcial, o mínimo é 0. E o máximo é sempre o jeito que a gente viu em aula. Um empregado pertence até no máximo um departamento. E todo empregado tem que pertencer a um departamento. Então, nesse caso, é 1. No mínimo a um departamento, no máximo a um departamento, significa que todo empregado deve pertencer a exatamente um departamento. Bom, essa é a analogia que a gente tem que fazer entre participação total e parcial que nós vimos em aula, como o mapeamento com cardinalidade mínima e máxima. A gente acertou esse lado, vamos conferir o outro lado. Lembra sempre, eu pego um departamento, pertencendo a ele, quantos empregados? Vários, N. Todo departamento tem que ter pelo menos um empregado? Se isso for verdade, então essa nossa cardinalidade será 1N. No mínimo um empregado por departamento e no máximo muitos. Se existir departamentos que não tenham empregados por alguma razão, então eu coloco 0 como mínimo e muitos como máximo. Vou partir do princípio que todo departamento terá que ter pelo menos um empregado para ele existir. Então, vou deixar um N aqui. Então, estaria feito o meu relacionamento. Pertence. Um empregado deve pertencer a exatamente um departamento, no máximo 1 e no mínimo 1. Então, a participação de empregado no relacionamento é total, deve pertencer a departamento. E aí, quando eu leio ao contrário, um departamento tem pertencendo a ele no mínimo um empregado, ou seja, a participação do departamento nesse relacionamento também é total, todo departamento tem que ter pelo menos um empregado, e no máximo muitos empregados. Então aí estaria montado o meu relacionamento pertence. Tenho agora o empregado pertencendo a departamento. Continuando, eu poderia ter uma nova entidade, a entidade projeto. Vou colocar aqui entidade projeto, que seria o conjunto de todos os meus projetos no sistema.
Vou dar um nome para ela, projeto. Vou colocar alguns atributos aqui para projeto. Vou colocar o número do projeto, que por sinal será a chave primária. Número. Vou colocar identificador sim, porque é a chave primária. Vou colocar uma descrição do projeto, então vai ser um atributo simples e monovalorado. Vou colocar a data de início e a data de fim no meu projeto. Então aqui teria data de início e a data fim. Pronto, tem 4 atributos, número é a chave primária, os outros 3 são simples e monovalorados. E agora eu vou fazer um novo relacionamento entre empregado e projeto. O empregado trabalha no projeto. Então eu vou clicar aqui no ícone de relacionamento. Vou colocar aqui um relacionamento chamado trabalha. Vou redimensionar para ficar mais bonito. E agora eu faço os links. Não lembra que para ligar uma entidade a um relacionamento, eu clico nesse ícone. Na hora que ficou amarelinho, clico na entidade, faço de novo isso, clico na entidade. Note que ele já fez as ligações para mim. Estou deixando mais bonitinho aqui. Eu posso arrastar a cardinalidade, se eu quiser deixar aqui ao lado, para ficar mais, ilustrar melhor, eu posso. E aí eu vou fazer o mesmo esquema lá, vou definir, ó, pego um empregado. Ele pode trabalhar em quantos projetos? Vamos supor que ele pode trabalhar em vários projetos na minha empresa. Então o máximo aqui eu vou deixar muitos, N. Um empregado tem que estar trabalhando em projeto sempre? Ou pode ter empregados que não estão trabalhando em nenhum projeto? Eu vou partir do princípio que há empregados que não estão trabalhando em nenhum projeto. Então, o mínimo é 0, ou seja, a participação de empregado no relacionamento de trabalho é parcial. Se é parcial, pode ter empregado que não vinculado a projeto, então o mínimo é 0. E o máximo é N, pode ter empregado trabalhando em muitos projetos. Aí eu faço a cardinalidade ao contrário. Um projeto pode ter quantos empregados trabalhando nele? Muitos, N, é o máximo. Todo projeto tem que ter empregado? Se isso é verdade, eu imagino que sim, então a participação de projeto aqui seria total. Se é total, a cardinalidade mínima é 1. Então eu coloco 1N. Como é que eu leio isso então depois que eu estiver pronto? Um empregado pode trabalhar em vários projetos, N, pode não estar trabalhando em nenhum projeto. Então o mínimo é 0, no máximo é muito. Faço o contrário, um projeto tem trabalhando nele. No mínimo um empregado, tem que ter empregado trabalhando e pode ter vários empregados trabalhando. Para finalizar, eu quero colocar um atributo de relacionamento aqui, guardando quantas horas cada empregado trabalha em cada projeto. Então eu vou clicar aqui no atributo, agora é um atributo de relacionamento, então eu vou clicar no relacionamento e dou um nome que eu desejo aqui, horas. Então agora eu tenho um atributo que vai guardar as horas de um empregado trabalhando em determinado projeto. Então esse aqui seria um relacionamento M para N. Como é que eu sei que é M para N? Basta olhar a cardinalidade máxima, NN. Ó. Aqui é 1 para N, N1. Então eu sempre olho para a cardinalidade máxima para saber se é 1 para 1 para N ou M para N. E o mínimo, só sempre recordando que me dá a participação da entidade, se é total ou parcial. Agora eu vou colocar um relacionamento 1 para 1, fazer um exemplo aqui. Então vamos pensar que vou aproveitar a própria entidade empregado e departamento e dizer que um empregado vai administrar um departamento. Então vou criar um relacionamento administra, dimensioná-lo, e aqui eu vou fazer as devidas ligações. Ó. O empregado administra
Não deu certo aqui, peraí. Melhorou. Vou trazer a cardinalidade para cá para ficar mais clara. E vou fazer a mesma coisa aqui em relação ao departamento. Então, um empregado vai poder administrar no máximo um departamento. Mas todo empregado vai administrar departamento? Não. Então, a participação de empregado em administra é parcial. Nem todo empregado vai administrar departamento. Então, é no mínimo 0, porque é parcial, e no máximo 1, não muitos. Então, é 0, 1. E o contrário, todo departamento vai ter que ser administrado por empregado? Sim. Então, a participação do departamento é total. E quando houver administração, tem que haver, é no máximo por um empregado, não por mais de um empregado. Então, esse relacionamento é 1 para 1, basta olhar a cardinalidade máxima 1, a cardinalidade máxima 1, então eu sei que esse relacionamento é 1 para 1. Aqui é 0 porque a participação de empregado em administra é parcial, nem todo empregado administra departamento. E aqui é 1 porque a participação de departamento em administra é total. Todo empregado tem que ser administrado por um. Todo departamento tem que ser administrado por um empregado. Aqui é um exemplo de um relacionamento 1 para 1. Se eu quiser colocar um atributo, a data que o cara começou a administrar o departamento, eu colocaria um atributo de relacionamento aqui. DT início, data de início, que o empregado começou a administrar o departamento. Ok? Então aqui eu tenho exemplo de 1 para N, M para N e 1 para 1. Agora eu vou fazer uma entidade fraca. Como é que eu faço a entidade fraca no BR modelo? Cara, não tem jeito, tem que fazer popular gambiarra. Então eu vou criar uma entidade normal, vou colocar aqui. Vou colocar o dependente. Vou fazer o relacionamento com o empregado. Então, o empregado possui redimensionar, possui dependente. Vou fazer as ligações. Colocar alguns atributos para dependente. Aqui o dependente vai ter CPF, dependente vai ter RG, dependente terá nome, data de nascimento, a idade que eu vou derivar da data de nascimento, mas lembra que eu não faço ligação entre atributos, só quando é composto, eu só coloco ele como data de nascimento aqui, ó, dtNasce, e coloco como opcional o derivado, ele vai tracejar aqui para mim. E por fim vou colocar o grau de parentesco, se é filho, se é filha, etc. Se é cônjuge. Tem então uma entidade fraca dependente. Ah, mas lembra que a entidade fraca a gente indica com 2 retângulos. Infelizmente não tem, ó, se eu colocar na entidade, não existe uma opção de colocá-la como fraca aqui. Então, como é que a gente faz? Popular gambiarra. O que dá pra gente fazer? Colocar uma nova entidade aqui por cima. Deixá-la sem nome. Diminuir. E aqui por dentro, ó. Que beleza.
dá para a gente simular uma entidade fraca. Você pode redimensionar do jeito que você achar melhor. Então isso aqui estaria simulando uma entidade fraca para mim. Então vou precisar fazer um ajuste técnico aqui porque não tem esse recurso, tá bom? Idem para chave parcial. CPF vai ser a chave parcial aqui da minha entidade dependente, mas não existe essa opção. Eu vou ter que deixar como chave mesmo. Infelizmente tem que deixar desses moldes. Assim como fazer isso para o relacionamento, deixá-lo como fraco, não tem essa opção, então eu vou partir do princípio que eu não vou cobrar isso de ter que fazer o losango duplo, nem aquele risco duplo de participação total aqui que sempre tem para uma entidade fraca. Então vamos pensar na cardinalidade. Ó. Um empregado pode ter no máximo muitos dependentes, mas empregado pode não ter nenhum dependente, no mínimo 0, no máximo muitos. Agora, um dependente ele vai estar vinculado a exatamente um empregado. O mínimo e o máximo tem que ser 1. Então, acertei a cardinalidade do relacionamento possui aqui. Então, esse é um jeito de colocarmos uma entidade fraca para o BR modelo. Acho que até agora eu não achei um jeito melhor do que esse. Em relação ao MER estendido, os dois principais recursos que vimos, que é a especialização e a agregação, vou cuidar agora de uma especialização. Tenho 3 ícones para serem feitos aqui, referente à especialização. Ó, se eu clicar em cima, ele me diz cria uma nova especialização. Aqui ele só cria o triângulo, perdão. Ele só cria o triângulo e depois eu faço as ligações devidas. Se eu criar as entidades em separado, depois eu posso usar esse triângulo e depois fazer as ligações entre as entidades. Já tem essa aqui que ele trata como cria uma nova especialização exclusiva apenas com uma entidade. Então, por exemplo, cliente e cliente especial é uma especialização só com uma entidade, uma especialização de cliente para cliente especial. Ou quando vai ter mais, aqui ele cria com 2, mas eu posso colocar mais entidades nessa especialização. Vai ser o caso que eu vou usar aqui. Perdão, eu tenho que clicar aqui e clicar na entidade. Aí ele já cria para mim. Se eu clicar na entidade, ele já cria para mim 2 entidades especializando de projeto. Vou dizer que o primeiro seja projetos do tipo interno e o segundo serão projetos do tipo, vou chamar de externo, não para dentro da empresa, para outras empresas. O que eu quero gravar? Lembra que para eu especializar eu tenho que querer gravar atributos específicos dessa entidade, senão não faz sentido nenhum eu ter essas entidades. Toda entidade precisa ser pelo menos um atributo. Como externo, eu vou colocar o nome da empresa para quem eu estou trabalhando de maneira externa. Então aqui eu vou colocar empresa. E o valor feito do contrato, o valor contratual negociado aí, por exemplo. Vou colocar um outro atributo aqui. Por só como valor, mas seria o valor negociado aí do serviço prestado. Coloco como valor. Em relação aos projetos internos, eu vou querer guardar um tipo, dizer que tipo de projeto que está sendo feito internamente. Então esse tipo só vai funcionar para projetos internos. E eu também vou fazer um atributo, vou imaginar um atributo derivado calculado aqui, que eu vou conseguir estipular o custo total desse projeto interno com base no salário do meu empregado, dos empregados que trabalham nele, etc. Então, vou colocar aqui um custo total, que seria um atributo derivado calculado, custo total. Então aqui em opcional eu marcaria assim. Então aqui estaria feita uma especialização. Na especialização, se eu clicar nela, eu tenho aqui indicando se é parcial ou total. Então no caso ela está sim para total e não para parcial, mas se eu colocar sim aqui em parcial, ele vai marcar um pezinho aqui do lado do triângulo. Então lembrando sempre o conceito, o que significa ser parcial ou total. Vou deixar não.
Total é que todo projeto teria que ser ou interno ou externo. Não existe projetos que não sejam nem interno nem externo para eu guardar aqui direto na entidade mais genérica. Se eu posso guardar algo na entidade genérica, se existissem projetos que não fossem nem internos nem externos, projetos de outra categoria, e eu pudesse guardar em projeto, eu colocaria como parcial. Senão eu deixo total. E o lance de ser exclusivo também, que eu posso indicar aqui, está marcando que é exclusivo assim. Então, se não fosse exclusiva, se fosse de sobreposição, estaria não aqui, estaria não exclusiva como sim. Lembrando o conceito. Se é exclusivo, ou é interno ou é externo. Se existissem projetos que pudessem ser ao mesmo tempo externo e interno, então eu colocaria sobreposição. Vou deixar aqui como exclusivo. Que no relacionamento a gente consegue fazer isso. Tá bom? Então esse aqui é um uso de especialização dentro do BR Modelo. Especializei a minha entidade mais genérica projeto, que tem 4 atributos, número, descrição, data de início e data de fim. Especializei em projetos internos e externos, lembrando que as entidades especializadas herdam os atributos, então quando eu instanciar um projeto externo, ele vai ter número, vai ter descrição, pode ter data de início e data fim, e ele, além desses 4 que tem na entidade genérica, vai ter também empresa e valor, que são atributos exclusivos dos projetos externos. Idem para projeto interno, eles serão instanciados. Quando instanciar, eles vão ter um número, uma descrição, data de início, data fim, e terão os atributos específicos dele, que é tipo e o custo total, que eu conseguiria calcular de alguma maneira. Sempre tenho que indicar para uma especialização se ela é total ou não, se ela é total ou parcial, e se ela é exclusiva de sobreposição. Isso tem que estar claro no meu diagrama. Aqui eu estou dizendo que é total, porque não tem o pezinho aqui de parcial, então é total, todos os projetos têm que ser o interno e externo, e elas são exclusivas porque não tem o S de sobreposição ali, ou de overriding, se for em inglês, tá bom? Então esse é o conceitinho de especialização e como é que eu modelo especialização no BR Modelo aqui. A parte de mero estendido, então, tem o recurso de agregação. Eu vou mostrar como fazer isso aqui no BR Modelo nesse momento. Então imagine que eu vou ter a figura de um auditor, que ele vai fazer auditoria na relação entre empregado e projeto, no trabalho de empregado em determinado projeto. Então, eu vou criar aqui, deixa eu abrir espaço. Vou criar uma entidade chamada auditor. Tirar o custo aqui, passar ele para a esquerda. Vou colocar o auditor aqui. Então vou colocar o relacionamento audita. Então ele faz auditoria, ele audita. Eu teria que fazer a auditoria do trabalho, que é a relação entre empregado e projeto. Mas lembre-se, é proibido no MER eu ligar 2 relacionamentos diretamente. Eu não posso fazer isso. Então me entra aqui o recurso da agregação. Aqui ele chama de entidade associativa. O que eu teria que fazer então aqui? Criar uma entidade associativa que substituiria esse meu relacionamento de trabalho. Eu vou excluir o trabalho, vou colocar essa entidade associativa. Quando eu clico nela, ele permite eu tratar de 2 modos. Primeiro, qual era o relacionamento? Eu vou voltar ao meu trabalho aqui, que era o relacionamento original. E vou criar a entidade agregada, que eu vou chamar de EmpProj, sei lá, EmpProj. Então, supondo que seja isso. Então, eu volto o vínculo lá entre o relacionamento trabalho
e o projeto, e o vínculo entre o relacionamento trabalha e o empregado. Já havíamos definido esse relacionamento, que aqui é o empregado pode trabalhar em nenhum projeto ou em muitos projetos, e todo projeto tem que ter trabalhando no mínimo um empregado e no máximo muitos empregados. E aqui eu teria que fazer o vínculo de horas com o trabalho, que é como ele estava originalmente. Só que a auditoria é feita, o auditor audita, agora eu posso fazer que ele audita a entidade agregada aqui, EMP-PROJ. Um auditor pode auditar diversos N EMP-PROJ em trabalhos. Vamos falar que ele pode não auditar nenhum e pode auditar muitos. E um trabalho pode ser ou não auditado. Então, ele pode ter 0 auditores. Vamos falar que no máximo um auditor vai. Mas poderia ser muitos, mas vamos pensar perfeito de ilustrar aqui que vai ser um auditor. Eu fiz um para N esse relacionamento aqui. Então, se eu tivesse aqui, ele vai fazer as observações sobre a auditoria, eu posso colocar um atributo de relacionamento aqui. As observações que ele fará sobre a auditoria, parecer, etc. Eu poderia colocar quantos fossem os atributos necessários aqui. Então, é assim que eu faço a agregação. Então, se eu já tivesse feito, se eu não soubesse que teria agregação, então eu excluiria o relacionamento original feito e criaria ele como uma classe associativa, um relacionamento associativo, que é a agregação. Definiria novamente o trabalha, faria o vínculo trabalha com projeto empregado e a agregação, eu dou o nome para ela, estou chamando de EMP-PROJ aqui, e faria o auditor auditar a agregação entre projeto e empregado, que é o trabalho aqui. Aí estaria tudo correto dentro das regras permitidas no modelo entidade e relacionamento. Então aqui eu tenho exemplos de tudo que a gente viu em sala de aula. Falta um último recurso que eu vou mostrar agora, que é a parte do autorrelacionamento, quando uma entidade se relaciona com ela mesma. Para fazer esse autorrelacionamento, eu vou liberar um espaço aqui, eu vou colocar o código aqui para cima. Vou tirar o vínculo aqui, passar para cá. E agora eu vou criar, existe essa opção aqui, ó, criar um novo autorrelacionamento, que é um relacionamento da entidade com ela mesma. Vou colocar para ele fazer nesse cantinho aqui, ó. Vou dar esse nome para gerencia. Então eu posso ter um empregado gerenciando outros empregados. Puxar isso para baixo para ficar mais claro. Aí é sempre o jeito que eu estou lendo. Nesse caso do autorrelacionamento, note que ele tem o papel aqui. Qual é o papel? Por aqui, ó. Eu tenho empregado que gerencia empregados e eu tenho empregados que são gerenciados. Então, para deixar claro, ó, um empregado ele pode gerenciar nenhum, 0 empregados ou muitos. Se ele for gerente, ele vai gerenciar muitos, mas nem todo empregado é gerente, então é 0 ou N. Então, nesse caso, esse papel aqui, ó, vai ser o de uma entidade fraca. Entidade fraca não, perdão. Vai ser o papel de gerencia. Aqui é o papel de gerencia. Vou puxar aqui para baixo, estou reorganizando.
E aqui em cima vai ser o papel de gerenciado. Então, todo empregado tem que ter um gerente? Se eu partir do princípio que sim, mas, por exemplo, o gerente não vai ter gerente, o diretor, o presidente, então vai ser não. Então, ele pode ter 0 gerente, mas se tiver gerente é um só, então é 0, 1. Então, como é que eu leio isso aqui? O empregado gerencia 0 ou N empregados e o empregado é gerenciado por 0 ou 1 empregado. Então, aqui eu tenho o atributo, o autorrelacionamento aqui gerencia. Bom, eu posso colocar atributo para ele, eu quero saber a data de início que o cara começou a ser gerente ali de outros empregados. Então, aqui eu posso colocar data de início, data de fim, se ele tiver um termo. Estou dando um exemplo aqui, que também permite colocar relacionamento nesse atributo. Ok, então aqui, agora sim, acho que tem todos os recursos que nós vimos em sala de aula. Eu tenho entidade forte, eu tenho entidade fraca, eu tenho tipos de relacionamento 1 para N, M para N, 1 para 1. Eu tenho especialização, eu tenho agregação, eu tenho atributos multivalorados, compostos, derivados, chaves nas entidades, enfim, todos os recursos, acho que está claro aqui, até o autorrelacionamento. Então, eu acho que com isso dá para vocês partirem para criar os diagramas de vocês usando o BR modelo. Essa aqui é a versão 3.2 do BR modelo. Algumas curiosidades para encerrar aqui. Por exemplo, eu estou satisfeito, eu não quero mais que mexa na posição da entidade e departamento. Então, ó, se eu clicar nessa âncorazinha, desabilitar ela, ele não deixa mais eu mover o departamento. Isso vale para os atributos. Estou feliz com a posição deles, eu não quero mais que mexa, que rearranje nada. Ok, você marca o atributo que você quer e desmarca a âncora. Viu? Aí ele não deixa mais eu mexer nos atributos, na posição, ele fixa. Então é uma curiosidade. O projeto aqui, eu quero rearranjar os atributos. Lembra que eu tenho aqui de organizar atributos, ou eu tenho já essa opção na entidade aqui, ó, clicar nisso aqui, ele já organiza para mim do jeito que ele considera que fica mais bonitinho. Então, modo, se eu quiser excluir a entidade, tem essa borracha que já apaga e já exclui. Ok, isso eu posso fazer com qualquer entidade, com qualquer atributo. Não quero que mexa mais no pertence, eu venho aqui e travo ele. Eu quero que organize o DT início aqui, eu clico aqui, ele vai organizar da melhor maneira. Enfim, quero mudar o nome do meu diagrama, está como conceitual 1, então eu quero chamar aqui de... Deixa eu mudar. O nome é definido quando eu salvo o arquivo. Então, é o nome, na hora que eu salvar o arquivo, ele vai já colocar o nome como aquele arquivo. Tá bom? Acho que em geral é isso, pessoal. Com isso é possível a gente construir os nossos meros usando a ferramenta de modelagem e deixar mais bonito, às vezes, do que a gente fazer na mão. Ou se a gente tiver que entregar em arquivo digital, a gente tem como modelar, salvar, etc. Para salvar o modelinho, é só clicar aqui no disquete, ele pergunta para mim onde eu quero salvar. Enfim, espero que tenha sido interessante, que tenha ajudado vocês e que com isso vocês consigam fazer o exercício que vai contar a presença de vocês nessa aula virtual aqui. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Qualquer dúvidas, postem lá no fórum. Estarei sempre disposto e atento aos fóruns para esclarecer as dúvidas de vocês. Tá bom? Um abraço.